Olá, queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham descansado bastante nesses dias de recesso escolar, para a gente iniciar o terceiro bimestre aqui na unidade 3, né, no capítulo 3, para a gente falar sobre a nossa moradia, né, sobre a casa, que é um lugar de abrigo e convivência. Nesse capítulo, a gente vai ver que as moradias, né, as nossas casas, o lugar onde a gente mora, chamada moradia, residência, lar, casa, né, são o nosso abrigo e que todos têm direito a ter um lar. Você vai aprender também como elas são construídas e por que são diferentes uma das outras. Então a gente vai ver as diferenças entre uma moradia e outra, os materiais que são utilizados para construir as moradias, né? E como que é importante a questão de ter uma moradia. Esses dias que fez muito frio, né? Essa semana que passou ainda tá frio, né? Menos, mas ainda tá frio. A gente pensa como que é bom a gente ter o lar, né? O nosso lar, a nossa casa, que é um abrigo. Mas também como que é triste saber que tem pessoas que não têm uma casa, que moram nas ruas, que ficam nas ruas, né? E que seria um direito, né? Todo mundo tem direito a ter uma casa, mas infelizmente esse direito não chega a todos, né? Então vamos ver aqui essa página, aqui os diferentes tipos de moradias, né? Um prédio, uma casa com 2 andares, com um sobrado, né? Que tem uma parte térrea e uma parte de cima. Aqui, essa aqui, prédio com vários andares, né? Várias casas, vários apartamentos. Aqui uma casa térrea, né? Com só a parte aí, sem ter que subir escadas, né? Por assim dizer, mais de um andar, certo? Então a gente vai ver aqui como que essas moradias, né? Como que são, certo? Então vamos lá para a página 4 para a gente começar. Então aqui nós temos um poema, né, de Liana Leão, o livro das casas, certo? Chama Minha Casa. E minha casa de janelas e paredes, e salas e quartos, guarda a história da minha vida, da minha família. É o meu porto seguro, protege o meu sono, embala os meus sonhos e me permite dormir em paz. Certo? Então aqui esse poema mostra, né, como que é importante. Ela fala que a casa dela tem janela, parede, tem sala, quarto, mas que a casa dela guarda a história da vida dela e da família dela. A gente tem uma história e a gente vive na casa, e por isso que fala que guarda a história da minha vida e da minha família. Né? Então a gente vivencia, convive todos os dias e tece uma história, né, com as pessoas que convivem com a gente dentro da nossa casa, certo? E a casa guarda essa história, né? Quando você vai, por exemplo, na casa de um primo, né, de uma tia, né, de um amigo, né? Essa casa ela vai ter as histórias ali daquela família que mora ali naquela casa, né? E que muitas vezes você participa de alguns momentos dessa história, né? Aqui ela também fala que a casa é o porto seguro dela, protege o sono, embala os sonhos e me permite dormir em paz, né? Então, a casa como sendo um abrigo, uma proteção, né? O porto seguro que nos protege, que nos abriga, nos protege do frio, do sol, do vento, da chuva, né? Então, a casa, o lar é extremamente importante para todas as pessoas, tá certo? Esse diga aí, vocês podem responder num caderno. Agora, se der para responder aqui na própria página, tá ótimo, certo? Letra A, por que a autora diz que a casa guarda a história de sua vida? Essa aqui tá falando que é pessoal, mas eu já falei para vocês, né, agora há pouco. Cada casa guarda aí a história da vida
da pessoa que mora e que convive, né, das pessoas que convivem dentro dessa casa, né, que tem ali todos os dias elas tecem um pouquinho da história de cada um e a casa guarda essa história, tá certo? Qual é a função das moradias? As moradias elas nos fornecem abrigo, proteção, convivência com a família, né, com as pessoas que moram nessas casas. A letra C, você se sente protegido em sua casa? Então você vai responder aí para a dona Roberta, se você se sente protegido, né? Eu me sinto muito protegida na minha casa, né? Todos os dias eu agradeço. Aí eu tenho a minha religião, né? Eu sou cristã e eu agradeço, né? A Deus, ao Papai do Céu, todos os dias por eu ter essa casa que me protege do frio. Mas ao mesmo tempo eu fico com dó de quem não tem, né? Especialmente essa semana que teve esse frio intenso, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho essa gratidão por ter essa casa que me protege, né? E a letra D, quem são as pessoas que convivem com você em sua moradia? Então vocês vão falar aí, né? Com quem vocês moram aí? Com o papai, a mamãe, com os irmãos, com a avó, com o avô, né? Quem que mora aí com vocês, né? Com quem vocês moram na casa de vocês, tá certo? Vocês vão responder aí. Então aqui nós temos algumas imagens, né, de uma família convivendo aí, tecendo a história deles, né? Um pai, a mãe, com um casal de filhos, aí os irmãozinhos, né? Eles lendo um livro no quarto, conversando, o pai e a mãe vendo televisão, depois eles convivendo ali durante o horário de almoço, né? Então aqui nós percebemos aí pelo menos 3 lugares da casa, né? 3 cômodos da casa, né? O quarto, a sala, a cozinha, né? O lugar copa, o lugar que eles estão fazendo as refeições, e mostra essa convivência familiar tão importante para todas as pessoas, tá certo? Vamos lá para a próxima página, página 5. Aqui na página 5, a gente vai ver que ao longo da história, nós, né, seres humanos, sempre buscamos abrigo para nos proteger do calor, do frio, da chuva, do vento, das inundações e do ataque de animais. Então, durante o período, né, que a gente, lá, milhares de anos atrás, né, quando o ser humano ainda não tinha construído cidades, aldeias, né, suas próprias moradias, muitas vezes nós, né, nos abrigávamos em cavernas para nos proteger do calor, do frio, da chuva, do vento, porque naquela época o ser humano ele não tinha um lugar fixo, ou seja, ele não era sedentário. Por quê? A gente não tinha aprendido ainda a praticar a agricultura, a plantar os alimentos. Então a gente vivia do extrativismo, ou seja, coletando da natureza, tirando da natureza tudo que a gente precisava. Aí acabava os alimentos no lugar, caçava, pescava, coletava frutos, sementes, raízes. Então acabava nesse lugar, diminuía o ser humano com seu grupo, que era pequeno, né? As pessoas do grupo, partia para outro lugar. Então, muitas vezes se abrigava em cavernas ou fazia umas moradias, uns abrigos improvisados, utilizando galhos, né, couro de animal, mas era principalmente em cavernas que se abrigava, né? Então aqui nós temos uma imagem que mostra aí os povos pré-históricos se abrigando aí, morando em cavernas, né? Com o passar do tempo, a humanidade deixou as cavernas e passou a construir as suas próprias moradias. Então, a partir do momento que o ser humano descobriu a agricultura, isso há mais ou menos uns 10 mil anos atrás, começou então a construir moradias fixas perto desses lugares onde eles plantavam seus alimentos, né? Aí passou a utilizar
os elementos da natureza aí para poder construir. Então aqui nós temos um exemplo, né, de nuragues, que é uma das primeiras moradias do ser humano, construídas com pedra, né? Muito legal isso aqui também, certo? Os animais também constroem abrigos para se proteger da chuva e do vento. Então aqui nós temos um ninho do João de Barro, né? Ele faz aí esse ninho no alto das árvores usando palha e barro. E outro animal que também constrói o seu abrigo, né, são as abelhas, certo? Então aqui, esse animalzinho, vocês vão completar aqui com a letra A, letra E, H e A, abelha, certo? Fala aí, que mostra aí a construção desse abrigo, tá? Aqui, gente, essas imagens, né, que tem as fotografias, mostram aí diferenças entre os abrigos da pré-história e as moradias da atualidade. São bastante diferentes, né, se a gente for perceber. Porém, essa moradia aqui, uma das primeiras moradias, essas mais antigas, né, tem uma certa semelhança na questão, a utilização de pedra. O que a gente utiliza hoje para construir? Dispondo mais ou menos assim, tijolos, né? Então tem uma certa semelhança aqui com essa, tá certo? Bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a Dona Roberta, tá bom? Grande abraço para todo mundo e até a próxima aula.